Toda honra e toda glória em nome de Jesus para você. Meus queridos irmãos, de saúde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz por estar aqui na casa do Senhor para glorificar e exaltar aquele que vive e aquele que reina para sempre. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Eu agradeço ao meu Deus por esta oportunidade ímpar de estar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há alegria. E nós estamos felizes porque Jesus está aqui. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Valdivino, nosso companheiro, nosso amigo. Deus possa abençoá-lo, também a sua casa, a sua família, meu irmão, Rogério. Deus possa continuar abençoando a tua família, viu, pastor? Eu fico feliz de ver também Misael, viu, Misael? Deus abençoe a sua vida, também a Raquel. É um privilégio para nós estarmos aqui com esses ilustres homens de Deus e mulheres de Deus para adorar o Senhor. Também o Merck, viu, Merck? Merck que mora no nosso coração. Se você quer ver o Merck criança, pede o álbum de casamento que está lá. Ele foi noivinho, viu? Você viu que o tempo passa. Eu estou aqui vendo ele sendo empossado como pastor dessa congregação e eu fico feliz pela vida do Merck. Merck é o servo de Deus, seu pai, Sebastião, a mãe Solange, para mim é um pai na fé, uma mãe na fé. Cresci na Assembleia de Deus, mas quando eu conheci esse servo de Deus, eu senti por eles um grande respeito, porque são servos de Deus realmente. Também nosso companheiro Everaldo, que Deus possa continuar te abençoando, possa continuar te usando, pois esta é a chamada de Deus na sua vida. Cumpra o teu ministério que Deus te pôs na tua mão como servo de Deus. Meus irmãos, eu estou feliz porque Deus sempre tem uma palavra para o coração da igreja. Todas as vezes que nós reunimos, Deus tem uma palavra. Eu sei que muitas pessoas gostam de cantar. Eu, porém, gosto de ouvir a palavra. Eu não sou pregador. Deus me chamou como profeta. Tem diferença de pregar e profetizar. Quando Deus chama alguém para profetizar, o povo fica meio preocupado, porque o pregador gosta de pregar palavras bonitas para emocionar o povo. Porém, o profeta, ele prega o que Deus manda a ele falar. Por isso que ele diz a Ezequiel, no capítulo 3, versículo 4, Ezequiel dizendo: filho do homem, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Você pode não entender, mas quem tem falado com a igreja é o Senhor, pois Ele é o dono da igreja. Mesmo que você não queira ouvir, como Ele mesmo disse, Deus diz para Ezequiel no versículo 7 do capítulo 3: eles não ouvirão as tuas palavras. Por quê? Porque eles não ouvirão a mim, mas fala a minha palavra. Eu tenho uma palavra de Deus que Deus pôs no meu coração, no capítulo, carta à igreja de Corinto, primeira carta à igreja de Corinto, versículo de número 18 do capítulo 1. Nós gostaríamos de não tornar incansativo, pois amanhã é segunda-feira. Eu sei que a maioria das pessoas aqui trabalha, e quem não trabalha, eu vou orar para Jesus abrir um emprego amanhã para você, viu? Glória a Deus. Você que está dizendo: eu estou desempregado, pastor, eu vou orar e você vai sair amanhã e Deus vai abrir uma porta de emprego. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Capítulo de 1, a carta à igreja de Corinto, no versículo 18. Eu gostaria que a igreja colocasse de pé mais uma vez apenas. Depois você vai ficar sentado e eu vou ficar de pé, eu e Jesus de pé aqui, viu? Glória a Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção. Quem não trouxe a Bíblia Sagrada faz assim. Deus fala também que não trouxe a Bíblia, viu? Capítulo 1 da carta a Coríntios, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, entregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
A igreja pode sentar, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, é uma mensagem profunda. Porque quando nós lemos aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja já estabelecida. A Bíblia conta que havia ali na igreja de Corinto um povo abençoado por Deus. Havia ali os dons espalhados no meio da igreja. Deus usava em profecia, Deus usava na palavra da sabedoria, Deus usava em sinais, prodígios e maravilha. A igreja de Corinto foi uma igreja que foi crescendo assustadoramente. Ela cresceu de uma maneira que a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo por várias vezes escreve cartas a esta igreja. A Bíblia conta aqui que no meio do crescimento espantoso da obra de Deus, começou a surgir também entre o povo dissensões, começou a acontecer entre o povo contendas e confusão, pois um diz assim: olha, eu sou de Apolo, outros diziam assim: eu sou de Paulo, outros diziam assim: eu sou de outro pastor, mas outros diziam: eu sou de Cristo. E esse que dizia que é de Cristo, segundo os historiadores, os escritores, que eram os piores tipos de crente. Por quê? Porque ele dizia assim: olha, eu não tenho submissão ao pastor Valdivino, não tenho submissão ao pastor Paulo, eu não tenho submissão ao pastor nenhum, porque eu amo pelos passos de Deus. Mas a Bíblia nos mostra para que nós sejamos obedientes aos nossos pastores. Crente quer ser abençoado, honre o servo de Deus que está na frente do trabalho. Quer ser abençoado, honre o profeta, o pastor que Deus constituiu a igreja, pois a Bíblia diz que Deus dá pastores às igrejas. Mas não é essa mensagem que Deus pôs no meu coração. A Bíblia diz que essa igreja foi crescendo. O apóstolo Paulo começou a escrever cartas à igreja de Corinto dizendo: olha, Deus nos chamou simplesmente para pregar o evangelho. Deus constituiu cada um no seu devido lugar. Por quê? Porque foi Cristo que morreu por vós. Foi Ele que veio, pagou o preço por amor à sua igreja. E o que mais me chama a atenção aqui, que no versículo 18, o apóstolo Paulo começa a aconselhar a igreja, porque o pastor, meus irmãos, muitas vezes se aconselha. Ele diz: olha, o grego, ele quer saber de sabedoria. Os homens do mundo querem inteligência. Outros querem simplesmente sabedoria. Outros querem sinal. Uns querem dizer: se Deus está aqui, eu quero um sinal. Mas o apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. O que me chama a atenção aqui, e todas essas leituras que lemos, o que me chamou a atenção é o versículo 21, que eu gostaria que você trouxe a Bíblia e lesse comigo. É a mensagem que Deus pôs no meu coração. Apenas um versículo, meus irmãos. Aleluia. Que diz assim: olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí continua dizendo assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados é o poder de Deus. Aleluia. Gostaria que você prestasse atenção que Deus nos salvou. Deus não conseguiu atrair o mundo pela sua sabedoria. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação de Deus, pois se nós vemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Abraão, da terra de Uz dos caldeus. Ele vai e chama Abraão, um homem que não podia ter filhos, a sua mulher Sarai, que não podia ter filhos, e a Bíblia diz: Abraão, eu farei de ti pai de uma grande nação. E ali começa o trabalhar de Deus na vida do povo de Israel. Deus chama Abraão, faz promessa, dá um filho Isaque. Deus não só chama Isaque, mas também chama Jacó. E o povo começa a ver a mão de Deus a ponto que a Bíblia diz: Abraão, Abraão, os teus filhos, a tua geração será por 430 anos cativo em terras estranhas. Esse povo foi cativo, e a Bíblia diz que ele permitiu que o povo foi lá escravo de Faraó, e lá preso na mão de Faraó por 430 anos. Deus diz: agora eu vou revelar minha sabedoria, agora eu vou revelar minha onipotência, agora eu revelarei o meu poder. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, aonde a perseguição contra os meninos era grande, ele pôs ali, através da sua mãe Joquebede, Moisés no cesto no meio do rio Nilo. A história conta que havia
crocodilo ali, crocodilo não podia tocar, fera não podia pegar, porque Deus prometeu que levantaria um homem e que tiraria o seu povo da terra do Egito. E lá Deus prometeu, Deus cumpriu. Moisés foi, levou o povo pelo caminho do deserto, aonde o mar se abriu, aonde a nuvem da glória de Deus vinha sobre o povo olhava durante o dia, um sol escaldante, abriu uma nuvem que protegia o povo. Na hora do frio do deserto, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Deus estava ali, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder, a sua sabedoria. O tempo vai passando, Deus vai mostrando a sua sabedoria. Deus leva o povo e põe o povo ali no deserto por 40 anos. Ali aquele povo, Deus prometeu e Deus cumpriu, pôs o povo na terra de Canaã. E ali na terra de Canaã, a Bíblia fazia questão de dizer que Deus falava: olha, para que toda a nação, todos os povos, sabem que o Deus de Israel é o único Deus, é o verdadeiro Deus. O povo, meus irmãos, olhava e dizia, ali no deserto, quando a nação de Israel passava, este povo é o povo que Deus foi lá no Egito, tirou como um forte. O faraó não pôde detê-lo, os deuses do Egito não podem detê-lo, porque é o único Deus. Aquela nação, aquele povo que começou em Abraão, começou a crescer, foi estabelecido o reino como o reino de Saul. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. O reino já estava estabelecido, o povo já estava dizendo: nós temos rei. A Bíblia diz lá no Salmo 89, versículo 20, e Deus foi lá, escolheu Davi no meio das ovelhas e pôs ele sentado como rei, para mostrar que ele é o Senhor que faz as coisas. É ele que exalta o crente, é ele que exalta a mulher, é ele que pega o homem lá numa nação do pecado. Mas Deus põe o sangue de Jesus e põe sentado em Cristo. E a Bíblia nos mostra que Deus pôs Davi sentado no trono, o menino Davi, o tocador de harpa Davi. Sabe, Deus está dizendo para você: quieta, eu vou exaltar você para mostrar que eu sou Deus que faço. Viu, pastor Valdivino? Há muitas pessoas dizendo assim: ó, há tantas igrejas, mas Deus está querendo mostrar que Ele é o Senhor das igrejas. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. E Ele está aqui esta noite. E vai me chamar a atenção. A Bíblia mostra que Davi, e quando Saul reinou 40 anos, longe da glória de Deus. Porque ali em 1 Samuel mostra que havia ali uma caixinha de madeira chamada Arca do Concerto. E essa arca, e essa caixinha feita de madeira de acácia, mais ou menos 75 a 80 centímetros por 25. Ali dentro daquela arca havia 3 utensílios sagrados, 3 objetos que para a nação de Israel era o símbolo da presença de Deus. E que era o que havia ali dentro? Havia ali a concha de ouro com o maná que Deus mandou no deserto. Havia também ali o bastão que floresceu na mão de Arão. E havia ali as tábuas da lei de Moisés. Todas as vezes que o povo ia para a batalha, em que o povo estava perto, a nação estava em angústia, o sacerdote dizia: traz a arca do concerto. A arca do concerto vinha, e quando a nação de Israel via, ele dizia: Deus é conosco. Deus foi no povo do deserto, Deus ainda continua conosco. E o povo adorava o nome do Senhor, e o povo glorificava o nome do Senhor. E ali houve Finéias, filho do sumo sacerdote ali, que